O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. Olá, boas senhoras e senhores, eu sou o Fábio Massari e esse é o My MTV. Nesse programa a gente conversa um pouco sobre a minha história, ou eu conto algumas historinhas sobre a minha passagem de 12 anos pela Music Television brasileira e, claro, a melhor seleção videoclípica da praça não sai daí. Olá. Oi. 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 Oi, Brasil. Oi. Na verdade, o lance das entrevistas, quer dizer, desde antes de começar a trabalhar no meio, digamos assim, desde antes do rádio, da TV, é claro que eu já vislumbrava mais ou menos um caminho no jornalismo musical, essencialmente, e a entrevista sempre foi algo que me interessou, né? Então eu fiz muitas desde o começo da minha atividade profissional, desde o começo do rádio e desde o começo aqui na MTV, sempre foi uma coisa que eu fui atrás, não fiz obviamente todas, mas acabei, enfim, fazendo um volume interessante de entrevistas e, putz, eu não sei nem por onde começar, assim, porque dá pra gente fazer, né, dá pra gente atacar essas células de entrevistas de várias maneiras, né, todas elas têm a sua importância, né, do Atari Teenage Riot ao ZZ Top, do Itamar Assunção à Nação Zumbi. Você tem abecedários possíveis aí de figuras muito interessantes com as quais eu cruzei ao longo da minha trajetória profissional, mas paralelamente a isso, na minha trajetória de fã, né? Eu, de alguma maneira, também nunca deixei de ser. Acho que soube separar bem as atividades, mas ao mesmo tempo, a gente que começa nessa do rock, dos discos, do som, a gente começa porque a gente é fã dessas figuras. E ter tido a possibilidade de me cruzar com, sei lá, do Buddy Guy, Malcolm McLaren, que foram algumas das primeiras grandes que eu fiz, até, enfim, Page Plant algumas vezes, Rolling Stones, U2, que são as grandes, mas passando pelas maluquices, né, enfim, aquelas bandas lá do Z, né, se é que é possível, das bandas que a gente descobriu em festivais, então eu consigo detectar coisas muito positivas em todas elas, né? Claro que dá para destacar grandes entrevistas, invariavelmente as bandas grandes ganham um certo destaque, é inevitável, Rolling Stones, esse tipo de coisa, mas até pensando assim no volume de figuras, né, com as quais eu cruzei, fica complicado, dá pra gente ficar horas aqui falando. Tem duas vezes Beastie Boys, tem R.E.M., tem, enfim, U2 algumas vezes. Well, let's talk about MTV. I mean, are you in touch with MTV or this powerful sort of thing that it's misplaced? No, I'm very thankful to tell you that this is the first time I've been affiliated with MTV. That's right. Anywhere. Blues has been kind of locked up in the back room so far as exposure to MTV, and now we get a little more television, national television in America. And when I come here, I've been treated very well here, and to live it over again, I wouldn't change it for nothing in the world. And I love coming here to play, and the way I've been treated here, I feel like I'm at home. There's this big discussion about the power of MTV, that MTV has power to sort of create bands, and maybe a band that has never recorded before can sell 6 million records in a year. What do you think about that? Do you think that it can be dangerous for a band to have this sudden exposure, this big exposure? You can... I got a lot of friends. This is MTV, but you can say, I got a lot of friends, you know, but speaking from self-experience, I came up the hard way. And I think I know how to appreciate something more than I would have if it had happened to me overnight. Because I think nowadays a young person can come up and MTV got him, and yesterday he was, like I said earlier, raining in his face in his family's house. And as you mentioned, playing live. Right. And all of a sudden he's asking, who am I? I got all of this and I don't know what to do with it. How did I come by this overnight? And it have a tendency to take an effect on some people. But I think if you take your time and do whatever you do and come the way I come, you will say, wow, I finally got it.
And I'm going to hold this for a while and appreciate it for a while because nothing lasts forever. Definitely not. Yeah. Every day, 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 every day. You see me where I live. That's you what I hate to do. How many records have you got recorded? You got any idea? Albums? Well, if you want me to be honest with you, the legit records that I had, I've recorded about 9 or 10 albums. Then it's maybe 15 or 20 out there that gets brought to me sometime for an autograph, and I don't know anything about. Oh, yeah? That's nice. Do you get paid for these records now? Well, I got a good manager now. I see a few pennies coming in from here and there now, but that in the past is in the past, and I'm not going to let that bother me because I know a lot of great old friends passed away in the last several years, and that was the biggest main worry. All the money I made, they're taking it from me. That's like trying to say, my mom's dead, if she could wake up and help me now. You know, that's not going to happen. You know, you just go, you go from now. You go from here on, and hopefully you can do better now. Estamos ali com a rapaziada dos Beastie Boys. Thanks very much for talking to us, and welcome to MTV Brazil once again. Thank you. What about your Brazilian dates a couple of years ago? Do you actually remember specific shows? Yeah, that's the fun. Yeah, I'm trying to think. I remember Played one in Rio. Rio, Sao Paulo. The impression that I listened to the record 2 days ago, and the impression that we have is that the idea of sort of recorded, live, sampled, I mean, is sort of imploded by what you're doing now. I mean, you can't really say what is recorded, what is a sample, all these kind of things. Would you say that this is the challenge nowadays? Because, I mean, the tools are available to everybody, samples, all these kind of things. And you create such an organic thing, you can't really say what's going on. Do you agree with that? Well, I mean, I think for us it's not so much like a conscious challenge. It's kind of like evolved, like, because we'll go about putting songs together from all different ways. Like sometimes what you hear is all of us getting together and playing live instruments, and that'll be like a whole song. But then we might add some things on top of that might be like samples, or other times we'll have like scratching, like turntables over that. I was reading an interview the other day with Sean Lennon. He said something interesting, that he had this sort of cliched idea of Brazilian music, and it's starting to turn out that he's sort of getting into it. What aspects of this Brazilian music do you think that he used to use? Most of the Brazilian music that I think we listen to is a lot of older stuff. There's a lot of stuff from the 60s and 70s, and I think there's like a vibe in a lot of that stuff in
some of the Jobim stuff or George Ben. Got a new DJ playing with you, Mixmaster Mike, is that right? I mean, what do you expect from a DJ nowadays, especially because there are a lot of DJs around? It seems at the end of the decade, DJs are up there on the catwalk or whatever. What do you expect from a DJ nowadays? I don't know. I mean, with Mixmaster Mike, it was pretty incredible. Like I guess Jaak met him first, and he left Jaak with this phone message that's actually on the record of just what he doing the tweet scratch. Yeah. He's left me a lot of phone messages, but that was one particular one that I thought was worthy of recording. So many years they were in Brazil. People have been waiting for you for a very long time. I guess we're sorry that we're actually here to work. If we were here to just have fun, we know we'd have a lot of fun and never go home. The people, and that's one of the things that we haven't really been able to do as much as we'd like to, which is actually just go around the cities and hang with the people. They seem very mellow, they seem to like music, they seem to like having a good time, and that's sort of all we want to do. I don't think we expected quite that level of hospitality and you know, in a way, sort of a love of life. You know, definitely people are out there putting aside, you know, their obvious troubles. I mean, obviously there's a lot of poverty in these cities, but people seem to get on with life regardless, and that's a great thing to see. Had expectations, but nothing could prepare you for the reaction. That's right. You know, that's an amazing thing. They're great singers, you know, and I think, you know, they seem to know all the songs, and you know, you kind of throw the song out there and they sing it back at you, and you know, that's not always what you expect in a country where they're not English speaking. Being chased around by the media when there's a media frenzy, sort of undisputed media frenzy, from the journalistic approach to the paparazzi one. What do you make of that? I mean, you're still being chased around, do you still get bored with this? Is it something that you definitely learned how to cope with it? Well, it's not great because it's dangerous, you know, and in many ways, I mean, it's dangerous to us, but it's actually dangerous to innocent bystanders, you know, people who are using the roads to go about their daily business. So we don't encourage it, and we wish they didn't do it. I mean, they've taken so many photographs of us doing pretty much the same thing. I think there's two sides. It's the first time we've been here. It's definitely a tabloid society, and we knew that before we came down. About football, I understand you're a big football fan, or you're able to sort of watch any games. You met some of our players? Yeah. Rio? Romero? Romario? Romario? Yeah. Easy, you could say. That's right, yeah. We went to a party in a house, and in the house there was a swimming pool and a small football field, which I have to say was a pretty unusual experience. Oh yeah? I've never been in a back garden with a football field. It's definitely a Brazilian thing, and so I couldn't play, unfortunately, because I was working today. So. But do you actually play? Do I play? Yeah. Very badly. Ah, yeah. But Bono and Edge played in a five-a-side match, which I have to tell you was, of all the things I've done in nearly 20 years, it must be the highlight.
depois tem viagens para entrevistar as bandas, Rage Against the Machine no México, Garbage no México, os Marley na Jamaica, o Blur na Suécia e os festivais. Aí você coloca no papel, não sei, eu não tenho esse número, eu perdi essa... Na verdade, em nenhum momento eu fiz uma lista tão precisa, talvez desse para levantar, mas são centenas de bandas e eu em todas elas consigo detectar algo de muito positivo para mim e imagino que para quem está ali do outro lado, né, que essa é a causa maior, né, eu fazia essas entrevistas como representante de quem está lá do outro lado. Né? Welcome to MTV Brazil. Brazil, yeah. It's okay, yeah. Welcome to Brazil. Hey, I think I can. If only I could get there myself. Whenever you read something about the album now, you're ready to read something that this is the definite Blur album, all these kind of things, and it comes the whole emotional thing involved. Well, I think if I died tomorrow, I'd rather people. I mean, I'd be happy that existed. You know, obviously, I'd like to think there's a lot more. I mean, I'm getting so into salsa music and just different rhythms. You know. Come on, come on, come on. Love's the greatest thing. What about Tender, the very first song of the album, very first single? Everybody's talking about comparisons with Rolling Stones, all these kind of things. Do you feel that it's definitely going to be the Rolling Stones? You know, it's always been the Beatles or the Kings. That's right, yeah. And now we're getting compared to Rolling Stones. You can't escape it. There's those three or the Who. You know. That's right. Neil Young. There's a Neil Young feel to this song. And Johnny Cash. And Johnny Cash, very much so. I mean, I listen to both Graham and I've listened to a lot of American music. I've listened to more kind of folky music, and he's listened to a lot more good guitar music. Flávio Assad, from the Cidade do México com a rapaziada do Garbage. Thank you very much for talking to us. Sorry to interrupt your Mexican holidays. And welcome to MTV Brazil. Thank you. Olá. Okay. Oi. 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 Oi, Brasil. It doesn't change that much, although we try and change it around for ourselves. And we've started throwing in extra songs just to keep it sort of varied for the audiences and keep it fresh for us. So we sort of rotate our B-sides and more obscure tracks, but we play songs, all the hit songs from both albums, so plus a lot of the album tracks too. So. Well, we love working in the studio. I mean, that's part of the whole. What makes making music interesting is seeing what we can do in the studio. It's two different worlds, you know. It's two different, totally different worlds for us. We've done some sort of spontaneous things, you know. I mean, some of the vocals are first keepers, and we recorded a B-side one night when we were blitzed out of our brain. On tequila, yeah. And that was really exciting, and you can hear all the guitars bleeding through my microphone, and you know, if it sounds good and it's got good energy, we'll keep it. I mean, if it sounds like shit, we'll redo it. Ele foi um dos caras mais legais, né? Eu revendo essa entrevista depois até detecto um certo nervosismo, mas pô, Keith Richards, né? Mas o cara foi um dos caras que mais me deixaram à vontade, assim, né? Me abraçou, parecia que me conhecia há vários anos. Tava tomando uma bebida lá, laranja, né? Nuclear, né? Tipo uma crush com alguma coisa dentro lá. E foi gente finíssima, né? Foi gente finíssima. Não, a entrevista com os Rolling Stones foi em Miami. Foi em Miami, mas na verdade Palm Beach. Nesses 37 anos de carreira, a imprensa musical ajudou a fazer aí a fama dos Rolling Stones. Mas rockstar, que é rockstar, não costuma mostrar muita gratidão com relação a isso. Nesse nosso bate-papo de agora, a gente vai falar justamente sobre a relação da banda com a imprensa musical. Vai discutir a eventual influência ou as expectativas com relação à idade da banda. E o Keith Richards vai mandar pra gente uma teoria muito boa, mostrando aí a diferença entre os jornalistas e as jornalistas.
about the relationship with the press, especially because recently we had this... now you beat the well. Especially because you've experienced the press in the 60s, 70s, 80s, 90s. It goes up and down, you know, it depends which country, you know. Music press is has always been very, it went through a small period of seriousness, but mostly it's very flippant. You know, it's very flippant and extremely fashion conscious. What's been your relationship with the music press, and do you get sometimes bored about the way that they put me in their whole their mold many years ago, you know. What I've found out that it's all guys that lay that stuff for me, you know. I mean, it's all that there. So I'm figuring, well, what is, you know, it's only guys that go on, oh, you know, how does he do it? Barely alive and all that. But does it bother you, the fact that they sort of they picture you in a sort of decadent way? In the sense that they just follow it and say, oh, and then, but it's only guys that say it. When they read the odd review from a female, from a chick, from a lady, from a woman, she don't go on about it. She don't talk about that. You know, it's just about the moon and or you know the music. She's far more sensitive stuff. Whenever they talk about the Rolling Stones now, the subject of age comes to them. Yeah, in blues. It's a journalism thing. It's like it's as if, you know, that you were like that you're the only thing in the world that's of an age, you know, no one else is age. That's right. It seems like with blues, I mean, it brings respectability, all these kind of things. In rock terms, or jazz. You know. That's right. In rock terms, it seems that it inspires some sort of cynicism. Yeah, exactly. More intrigues me than bothers me. I mean, again, who are these guys that are going to write about that? They're failed guys. They're all younger than me. They're about 200 pounds. They're born and they got glasses, you know. I'm talking about age. Yeah, and they're talking about, you know, what shape I am in. That's right. I could take them around the block. It's a very subjective. I think it's a hook for journalists to put things on, you know. I mean, I don't think they talk about the ages of actors like so much, you know. I mean, obviously it's a factor. What about Mick Jagger as a singer? They never talk about this. In terms of a rock band, the Rolling Stones have had this relationship with the paparazzi, all these kind of things. How's the situation nowadays? I mean, is it still difficult for you to sort of avoid this kind of harassment, all these kind of things? Not really, no. It just depends if someone opens their mouth a little too wide and it gets exaggerated. You open, do you? Well, you know, I don't open my mouth very wide and therefore I don't get into much trouble. Geralmente eles fazem isso. Eu fui 2 vezes, se não me engano, para esse mesmo hotel. Uma outra vez eu fui entrevistar o Metallica. E o Lars é um cara que eu já tinha entrevistado antes. Essa também é uma coisa curiosa, assim. Que o Lars eu já tinha entrevistado antes. E daí nessa segunda entrevista com o Metallica, se não me engano, no mesmo hotel dos Rolling Stones em Palm Beach. Ele foi numa Copa do Mundo essa entrevista. No meio dos 90 lá. 4? Então foi 98. Então 98, isso. Eu me lembro que foi Copa do Mundo, porque a gente ficou conversando antes, né? Enfim, já tinha cruzado com ele, não sei o que. Ele é dinamarquês, né? O Lars. E aí, naquele dia da entrevista, tinha Brasil e Noruega. Daí eu fiz a entrevista com ele, não sei o que, com o Lars e com o Jason Newsted. E aí, depois eu tava lá no lobby do hotel esperando acabar a batalhada de entrevistas, não sei o que. Eu vejo o Lars saindo de dentro de uma sala e vim na minha direção. Veio tirar uma onda de mim, porque o Brasil tinha perdido da Noruega. Daí eu falei, ô Lars, como assim, velho? Você é dinamarquês, cara, tá torcendo pra Noruega, cara. Que nem a gente torcer pra Argentina, né? Como assim? Ele falou, Brasil, perdeu, não sei o quê. Então essas coisas, enfim, essa
essas camaradagens de leve acabam rolando porque você cruza o artista, sei lá, eventualmente 2, 3 vezes, você te confere uma certa intimidade. E pro artista isso é bom às vezes também, porque o cara fica lá no hotel o dia inteiro, dando entrevista de meia em meia hora pra gente do mundo inteiro. Então, sei lá, quando o cara cruza com alguém que ele já cruzou, que ele troca 3, 4 frases diferentes a mais, já faz uma diferença, né? We did 3 nights in São Paulo. That's right, you played the stadium, but that was the second time you played. You remember the very first one you played? That was incredible. It was the final gig of your The final gig of the Injustice for All. That's right. That was and remember, I was the last night I was singing. You changed. That's right. You changed. I have a picture in my office of James playing drums and me doing my Bruce Dickinson impression. And also, I just remember things like. One night, the first Brazilian tour, we played Frisbee for about 6 hours on the beach. We took a couple months off after the release of Reload, and then started up Pacific Rim, did Australia, New Zealand, Korea for the first time, and Japanese shows, cool. And then a few weeks in between for the Hetfields to have baby. And then now we're starting up here in the States, you know. You don't usually see, members of the band sort of guest playing in other people's sort of records, all these kind of things. Little by little. Sometimes, is it something that you sort of is arranged between I think we're trying to be more open to it. I think that we kind of are realizing now as we get older and try and find ways to sustain Metallica for another couple of decades, we realize that we all have needs that go way beyond Metallica. And I think that we used to be very proud of the fact in the early days that it was Metallica and there was nothing else. We still won't let ourselves, or very rarely, be involved in soundtrack things or K-Tel's greatest hits. Remixes, DJ Spooky, Moby. That was exploration type of things. Yeah. I think it's also possible to have neutral opinions about. These remixes don't mean that much to me. Cara, foi uma das entrevistas mais legais da minha vida, né? O Itamar foi muito emocionante, morreu um pouco depois, assim, e foi demais. Ele ficava me abraçando, Massarão, que legal que você veio aqui, que legal que você veio aqui. Foi incrível, assim. Então, é o que eu digo, eu consigo tirar, e acho que quem assistiu também tirou coisas positivas de todas essas figuras, né? Da banda que eu entrevistei, sei lá, no Junta Tribo, em Campinas, até os Rolling Stones e U2, são figuras que têm algo a dizer, né? Então, se você se coloca de uma maneira, no mínimo, adequada, né? Com a força do microfone, você invariavelmente vai ter boas entrevistas. No caso dessa do Itamar, fazia parte de uma série que eu fazia para o jornalismo, não era para o jornal, enfim, era para o jornalismo, que era justamente uma série que a gente ia redescobrir ou reapresentar bandas um pouco mais antigas. A gente fez Casa das Máquinas, Made in Brasil, nessa mesma balada a gente entrevistou a Celi Campelo, a Vanderleia, e o Itamar entrou numa dessas baladas, num desses programas, e foi incrível, foi incrível. Até o Zé Ramalho a gente fez numa dessas aí. E foi engraçado, assim, porque a primeira pergunta foi do Pai Biru, né? Que é aquele primeiro disco dele, clássico, que é um disco meio maldito, assim, que ele não gosta muito de falar a respeito, né? E eu lembro que de cara eu já lancei alguma coisa do Pai Biru, eu lembro que ele tomou um sustinho, mas ele falou, não, lembro, claro, aqueles tempos ácidos, né? Sabe como é que é? Eu falei, sei, tá, tudo bem. Então, eu acho que eu consigo, eu não faço muita distinção entre os entrevistados, não, porque acho que o trabalho é o mesmo, no bom sentido, assim, eu fazer a ponte, no bom sentido, assim, eu fazer a ponte. Grande presença, Itamar Assunção, bem-vindo aqui à MTV Brasil.
Queria que você começasse contando um pouquinho daquele final de anos 70, Lira Paulistana. Queria que você explicasse mais ou menos para as gerações mais novas o que acontecia ali no Lira, principalmente com você. Olha, é uma história muito longa e eu não sou professor de história, né? A moçada, se for revirar aí, tem lá no MIS, já dei depoimento, já até tem lá onde achar. Mas ali, assim, em 79, eu estava ainda tocando com a Rigo, fazendo arranjos de base e tal com a Rigo, mas eu já tinha o Beleléu pronto, né? E foi um momento onde eu tive que deixar o baixo, de montar a banda Isca de Polícia, e gravar meu primeiro disco, que foi o selo Lira Paulistana, né? Um selo independente. Quer dizer, minha proposta para minha obra, uma coisa que eu vi que tinha que ser uma coisa independente, livre de pressões de hora marcada, né? A arte não tem isso. Então, ali eu comecei a caminhada com o Beleléu Isca de Polícia. Foi um momento muito importante para a cena, principalmente de São Paulo, e até porque reunia gêneros diferentes, né? E você ali já começava também a misturar um monte de coisa. Sempre misturou, né? Sempre foi meio multimídia ou não? O Brasil, né? O Brasil é isso, mesmo. Aqui é o lugar. Por isso que eu não fui embora. Porque eu vou ficar longe de Macalé, de Melodia, de Hermeto, do Naná, não vou ficar longe disso, não vai dar. Minha escola, né? Então, essa coisa da mistura, eu sou um crioulo, aquela coisa de descendente de escravo, mas aí, assim, não sou sambista, né? Então, porque a minha música já é uma coisa que vem depois da Tropicália, que lá também já tinha misturado berimbau com a guitarra. Quer dizer, quando eu fui tocar com a Rigo, eu percebi que, em termos de compositor popular, de música popular brasileira, quando eu vi a obra do Milton Nascimento, então eu vi até onde os caras já levaram a linguagem. Então é uma coisa que ou eu acrescentava algo, ou então é melhor ficar quieto, interpretando, né? E teve essa coisa de formular uma linguagem urbana, né? Que é essencialmente urbana. E essa coisa que foi São Paulo que apresentou um trabalho através do Grupo Rumo, da onde saiu a Nausete, tem o Luiz Tatinho, um ótimo compositor, né, tem o Premeditando Breck. Mas aquela coisa, quando veio o mercado, aí complicou a vida da moçada, mas eu nunca me preocupei com isso. Eu sempre acreditei em existir, independente de qualquer programa mercadológico. Quando as pessoas falam em Itamar, falam em vanguarda, maldito, quer dizer, o artista tem consciência de ser essas coisas ou sempre lhe é atribuído por alguém? Como que funciona isso? Isso daí é uma tentativa de menosprezar uma música popular brasileira moderna, né? Assim, não tem como ficar colocando um nome nisso. Vanguarda eu não sou assim no sentido erudito. O Arrigo é erudito. Agora, eu sou um compositor de música popular, sou descendente de escravo. Então, por ser livre, daí tentam acorrentar-me com esses títulos, maldito, vanguarda, mas isso é falta de cultura. É quem não saca a história, né? Então fica perdendo muito tempo com isso. E isso nunca, pelo que eu saiba, fez parte do meu trabalho, maldição ou a coisa. É uma música popular brasileira livre, né? De um descendente de escravos. Isso é complicado. Isso pode ser maldito, entendeu? Isso é uma coisa que não é muito interessante, né? Como tal, os caras são livres assim. Então é isso, aí vem a maldição, o negócio da vanguarda. Mas no geral é quem não conhece cultura brasileira, que é complicada. Oi, como vai você? Adora rock, assim como eu, assim como você. Boa noite, Jairão. É isso aí, boa noite, Babi, boa noite, moçada. Cheguei, vamos lá, próximo assunto qual é? Isso aqui é a cabine de transmissão, de onde 2 vigaristas da Crônica Esportiva transmitirão. É que esse é o último programa, tá ligado? Eu tô injuriado, ó. Fica comigo de número 100. É o meu primeiro barraco. A televisão tá com a moral? Cara na cara. Lá vamos nós decolar mais um Cine MTV. Hermes e Renato. Diz que a MTV embarca junto com você agora. MTV no ar. Na estrada. Na estrada. Meu quiabo está aqui atrás, arrumando meu quarto, pois o meu quarto está uma zona. Tem aquela frase, um pitbull feliz é um pitbull cansado. Que seu furo, estamos querendo enganar quem? 3, 2,
E aí, Reginal, o que a gente vai ver na nova MTV? Muita coisa fantástica que eu vejo, muitas novidades boas, com muitas músicas, programas nacionais, Ali Show, Ari Show, Reali Show, Yalis Show, Lialis Show, show de realidade, desenho muito louco como nós temos assistido até agora. MTV, pronta para outra. Lançamento 1º de outubro. Desde pequeno, gostava de esporte, né? Gostava de correr, gostava de pular. Eu não acho que o salto em distância deveria ser um esporte com bola, não. Eu sou contra. Tá me surpreendendo, hein, fulano? Meu procedimento como atleta é o seguinte, eu respiro fundo, saio correndo e dou um pulo. Isso, garoto! Vem aqui. Dá um beijo no rosto. Agora vai lá na farmácia pra mim. MTV no Mundial. O Reverendo veio com o Thunder aqui na MTV já, nos primeiros anos, né? Eu não integrei a primeira geração dos VJs, né? Eu entrei isoladamente, digamos assim, um pouco depois, né? Eu comecei a trabalhar mais ou menos com eles. Eu fazia a programação, né, do Clássicos e do Lado B, só viria a apresentar depois, né? Mas aí o negócio do Reverendo foi logo no começo, mas acho que eu já estava no... Eu fazia a programação do Lado B para o Thunder, né? E depois eu o substituí no Lado B. Então foi nesse miolo aí que apareceu o Reverendo e aí a gente incorporou o púlpito, né? Num dos cenários do Lado B tinha uma espécie de púlpito ali que a gente brincava, então o apelido ficou desde o começo das atividades Lado B. Olá, bem-vindos! Está começando mais uma edição do Lado B aqui para a nossa Music Television brasileira. Eu sou o Fábio Massari, Lado B todo domingo a partir das 10h30 da noite, aqui no nosso passeio pelo famoso Lado B dos Bons Sons. Nesses momentos iniciais de Lado B Casa Nova, e a casa ainda não tem nome, portanto aceitamos sugestões, a gente tem um programa um pouquinho mais curto, apenas 1 hora de duração por motivos futebolísticos. Logo mais a gente volta à nossa normalidade e por falar em normalidade partimos para as nossas já tradicionais trilhas sonoras do Lado B. Nessa edição do programa teremos duas, as duas têm conexões com os registros videoclípicos. Esses daqui vocês vão sacar logo de cara que se trata, sócio de carteirinha aqui da casa. Grande figura, vai pintar em registro videoclípico. Programa cheio de conexões e cheio de estreias. Daqui a pouquinho a gente fala das estreias. No que diz respeito às conexões, temos 2 revistas bem interessantes. Mais uma vez. Temos os bostonianos do Buffalo Tom. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais aí dessa cena bostoniana, já que algumas bandas que vêm da região podem entrar nessa discussão, mas a gente passa antes pela Bélgica, In a Bar Under the Sea, é o nome do segundo álbum dos Malucos do Deus, aquela banda que pintou na edição retrasada, 96, do Abril Pro Rock, fez uma apresentação ali de encher os olhos, pelo menos quem estava presente nunca mais vai se esquecer daquela apresentação do pessoal do Deus. Lançaram esse segundo disco já há um tempinho, mas é curioso que o disco continua sendo promovido aí pela gravadora, com anúncios em revistas, ainda continua um certo oba-oba em cima desse disco. Tá aí, essa foi a estreia videoclípica do Folk Implosion, no encerramento de mais um Lado B, no último programa do ano. A gente encerra de uma maneira curiosa com uma estreia videoclípica, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, não será a última. Lado B continuará em 98, se Deus quiser, nos vemos em 98, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que no balanço de 97 tivemos uma série de grandes atrações no programa. No ano que vem a gente se vê, cuidado aí no Réveillon, logo mais tem mais. Até.
Fábio Massari voltando, lado B também voltando, temos 1 hora de programa pela frente. O que temos pela frente tem o Wanna Die, diretamente da Suécia, estreia videoclípica de camarada da família Beastie Boys, Ben Lee, dupla estreia australiana The Saints e Tumbleweed, Death in Vegas, Blonde em videoclipe e bate-papo. E agora a gente tem um grande momento aqui no lado B, o primeiro lado B de 98, começa muito bem. Low Pop Suicide, aquela banda de um cara chamado Dave Allen, que tem uma tradição baixística muito bacana, tocou no Shrinkback, mas tocou numa cultuadíssima banda inglesa muito importante, Gang of Four, que estreia hoje no lado B em ritmo de antes tarde do que nunca, protopunk da melhor qualidade, vai fazer a alegria de muita gente. Talvez os mais radicais digam que o começo, o Entertainment, aqueles discos eram os clássicos, de qualquer maneira é o tipo de banda que deixa muita saudade. Cadillac é o nome do videoclipe, estabelecendo inclusive a conexão com a nossa trilha sonora que tem a ver com Cadillacs. Daqui a um pouquinho, por conta das maravilhas da TV, vocês vão ver a capinha pintando. De qualquer maneira, a gente abre espaço aí para grande patrimônio dos bons sons ingleses. Estreia videoclípica do pessoal do Gang of Four. Nunca um nome foi tão indicativo, tão representativo do que era o programa, né? A gente que cresceu com o vinil, né? A gente entende imediatamente o lado B. E o lado B era exatamente isso, era tudo que a gente não tinha no corpo da programação da MTV, e, enfim, tinha ali as suas diferenças ao longo da grade, programas diferentes, etc. E o disque representando o lado A, o lado B era exatamente tudo que a gente não podia ver ali, ou não conseguia ver ali, ou não tinha espaço para ver ali. Então era a possibilidade mesmo de exercer um certo tipo de liberdade artística que, teoricamente, um canal como a MTV, repito, começo a gente era muito associado ou ligado ainda à ideia de uma MTV norte-americana, modelos, etc, etc. Então o lado B, que também é uma coisa herdada da MTV norte-americana, vem para justamente ser esse porto seguro para você poder arriscar e para você poder apresentar e eventualmente quem está lá do outro lado descobrir coisas novas, né? Iluminar novos caminhos, né? Estamos de volta com o My MTV, eu sou o Fábio Massari, apresentei o Lado B, apresentei o Clássicos, apresentei o Mundo Massari, apresentei outros programas legais, a seleção videoclípica em cima desses programas que eu apresentei. Vamos de Atari Teenage Riot, os alemães, grande banda, também fizeram muito a cabeça de quem consumiu o Lado B e quem consumiu o Clássicos, ouviu falar muito de um cara chamado Frank Zappa, olha que dobradinha, Atari Teenage Riot e Frank Zappa no My MTV. Daniel Benevides foi parceiro de vários programas. A gente fez Lado B muitos anos juntos. Depois a gente fez o Mundo Massari juntos, que é de 99 e 2000, né? E a gente fez, acho que a balada mais legal, que foi todos os festivais do mundo, né? Que como projeto autoral, individual, aqui na casa, foi de longe a coisa mais legal que eu fiz, né? Ele combinou a essência, enfim, né? Algo do conceito do lado B com um programa de viagens, mostrando os festivais, entrevistando as bandas. Para a gente foi muito importante como realização e também foi muito importante para a gente ver, a gente fazer uma análise do nosso trabalho no comparativo com a concorrência, digamos assim, né? Com as outras MTV e com outros canais de televisão de vários lugares do mundo. Afinal de contas, a gente foi para festival nos Estados Unidos, na Suíça, na Dinamarca, na Inglaterra, e então a gente pôde trabalhar com, sei lá, com a BBC, com a MTV norte-americana, com a MTV latino, com a MTV europeia e com outros canais. E essa série de programas, essa série simplesmente revelou pra gente que a gente fazia um excelente trabalho, a gente era muito bom no que a gente fazia. E a gente trabalhava muito mais do que qualquer outro canal de TV. O que a gente via é que eles gravavam 1 ou 2 shows por festivais, uma ou 2 entrevistas, e a gente gravava 10 shows, 11 entrevistas. E isso, sei lá, num festival como Roskilde, que você tem que andar 3 quilômetros para ir de um palco para o outro, era uma coisa insana. E a gente estava tão embalado nessa missão, que a gente não queria nem saber. A gente descolava uns carrinhos de supermercado para botar o equipamento, Rodrigo Menck, o Betinho, né? E vamos que vamos, 10 entrevistas, e corre para cá e corre para lá. E em várias oportunidades a gente foi elogiado por equipes internacionais, por uma galera que chegou pra gente e falou: pô, meu, vocês são muito bons, meu, que legal, cara.
E isso pra gente, né, enchia o nosso ego e fazia com que a gente, enfim, acreditasse cada vez mais nessa missão, né? Of course. Careca, tira la bomba, tira la bomba. That's right, tira la bomba. Careca, tira la bomba. I know that I've been bad in love before, and how we could be with you. Really hurt me, baby. Really hurt me, baby. How can I have a day without a night? You're the book that I have opened, and now I've got to know much more. Still talking about kind of music you make. I mean, there's a strong scene of the whole techno thing here in Britain specifically. I mean, dance thing, a lot of different brands of techno, trip hop, this kind of thing. Do you feel that you're kind of responsible for all of these? Are you one of the sort of, I wouldn't say first, but you're kind of responsible So you're for saying this? we're like the Pele of music? Yeah, kind of Pele, Tostão, Rivellino. Rivellino, oi! Yeah, I could go along with that, with the Zico of the, and the Socrates of the English music scene, Bristol scene. Seriously, we're not responsible, but I think, you know, what we've done, like, you know, a lot of people have got into it, and it's good that things we've done, like, people have really got into it, you know, afterwards. And I mean, because every time we do a tune, we do a different, you know, different track. We treat it differently every time, so it's like, to us, it's a different experience. So we're not like always on the same vein, but it's good that everyone else is on the same vibe, because it means we can listen to music we want to listen to, the same mood, the same sort of level, you know, because that's sort of that's the thing we're into. The curiousness of your potential. So again, that famous question is, when are you going to see you down there in Brazil then? I'd say next year. Jack. The new album comes out, we're going to hit Brazil big time. We're going to do it big time, we're going to hit it. Yeah, you're going to take us out. Where are you living in Brazil? Sao Paulo. Sao Paulo. Very good place. Home of Antonio Careca. That's right. I'll show you around then. Yeah, definitely, All right. definitely. Thanks very much. Yeah, man. Thank you very much. Cheers. Thanks. Cheers, man. Nice and fair bit. Cool, man. Phoenix Festival 96, what are your impressions about the festival? Have you been here the 4 days? Yeah, I've been here the whole 4 days. It's been brilliant, actually. The bands are excellent, the layout is excellent, the whole idea of having all these different people here into different types of music is brilliant. The only two things that were like less than brilliant were the sunburn and the toilets. It's been hot. That's the biggest impression. It has been hot. I think I've lost my way. I'm Patty. Fantastic day, brothers. Patty. It's a fantastic day. Tell the others. Tell all the others. Eu gostava muito de fazer o Clássicos também. Acho que tem muita gente que me identifica ao programa. E também porque era um assunto que eu dominava de alguma maneira. Mas engraçado, o Clássicos é um programa que... Acho que ele é uma daquelas faixas que a MTV teve que também ficou meio independente de quem o apresentou, né? Enfim, muita gente apresentou Clássicos, né? Várias pessoas apresentaram Clássicos também. E eu acho que ele ficou menos marcado, assim, por um apresentador, digamos assim. Mas eu me divertia muito fazendo Clássicos. Algumas das entrevistas legais dessas figuras aí acabaram, acho que, enfim, entrando por Clássicos. A gente fazia uns especiais. Eu fazia um negócio muito legal no Clássicos, que era o Clássicos de coleções. Eu ia na casa das pessoas para visitar a coleção de disco dessas pessoas, para saber da história, da organização, das manias. E a gente fez bastante gente legal. Fizemos, sei lá, desde Osvaldo Vecchione, do Vecchione foi o Made? Não, a gente fez Charles Gavan, a gente fez Marcelo Nova, a gente fez. Você foi junto? Foi nessa? Foi nessa?
Então, Marcelo Nova a gente fez umas coleções legais, eu adorava, né? E tinha tudo a ver com o universo do programa e representa bem uma coisa de tempo, né? Coleção de disco, né? A gente é na coleção de disco. Olá, boas, ou melhor, bom dia. Estamos acordando juntos para mais uma edição do programa Clássicos MTV aqui pela sua Music Television brasileira. Essa altura do campeonato, vocês sabem que acordamos juntos no sábado para revisitar a semana, estabelecendo a nossa coletânea do Clássicos MTV. Mas estamos também promovendo a nossa série Coleções, visitando coleções de discos de grandes personalidades. E começamos aqui com um chimarrão de Carlos Eduardo Miranda. Certo, velhinho. Tá certo aí, beleza? Estamos aqui invadindo os domínios do grande Miranda, acho que dispensa toda e qualquer apresentação ou comentário. Grande produtor e incentivador aí de uma série de bandas, grande Jesus Cristo do pop nacional, à frente agora do excelente discos, juntamente com alguns titãs e Brian Butler. Isso. Correta a introdução? É isso aí, velho. Então tá certo. Vamos fazer uma visita então à coleção de discos de Carlos Eduardo Miranda. Temos vinis aqui embaixo, temos CDs ali em outro aposento aqui da casa. E você estava me dizendo que a organização não é das principais características da sua coleção de discos. É, porque a organização tira a graça, né, cara? É legal tu vir mexer assim, olha, achei esse disco, há 10 anos que eu não encontrava, vamos ver ele, aí é mais legal. Fábio Massari voltando, o Sérgio Dinossauro também voltando, estamos na casa dele aqui, grande personalidade, comemorando 7 anos, partindo para o 8º ano, dia hora do Dinossauro, mandando rock progressivo. Daqui a um pouquinho a gente promete falar especificamente de rock progressivo, porque agora a gente até se sentou aqui na base do Sérgio Dinossauro para falar de raridades. Vamos começar com essa aqui, eu falo, eu mostro e Mister vai fazendo as descrições e dizendo o quão raras ou são. Não é raro, mas é interessante porque o produtor do Grand Funk Railroad tentou fazer uma banda um pouco melhor para poder segurar a onda do Grand Funk que estava indo para um caminho mais popular, né? E fez alguns discos de Blood Rock. As capas são da época, eu gosto da capa, mostrei porque isso é típico anos 60 para 70. E isso aqui num mercado de compras para se achar, para pagar, eu não sei como é que é a avaliação disso aí no mercado, tá? Mas aquele tá inteirinho, né? É raro a gente poder ver um disco com essas cores, com essa impressão dessa época. É verdade, bacana. O manifesto veio com é até engraçado, mas com o sucesso do lado B, e num determinado momento o programa ia muito bem de audiência também, né? Para surpresa de alguns, devo dizer. E aí a ideia foi fazer um lado B um pouquinho mais leve, diário, né? Então o manifesto era isso, na verdade. Então Breeders, Buffalo Tom, essas bandas da essência do lado B, o Nine Inch Nails proibido, né? Essas coisas esquisitas a gente não punha. Mas essencialmente o manifesto era um lado B on the rocks, feito para... Passava durante o dia, né? Não me lembro nem do horário direito, né? Não durou muito. A coisa bem legal do programa era a abertura com o Kazé, né? As aberturas eram incríveis, a abertura do Mondo Massari é fantástica também. Carlos Bela e Avião, Pá, Escada Rolante, é muito boa, é. E o manifesto tem o Kazé, né? Olá, boas, Fábio Massari começando mais uma edição do Manifesto MTV, a meia horinha dedicada ao nosso passeio por algumas das novas praias do rock e do pop, em versão internacional e também em versão nacional. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Dentro dessa edição do programa temos prediletos da casa, Nine Inch Nails, tem também o Pope e temos convidados especiais rapidinho, por isso que eu falei em edição nacional. O pessoal do Low Dream, diretamente de Brasília, vai estar conversando com a gente. Daqui a um pouquinho a gente vai abrir com os sócios de carteirinha da casa. Vocês gostam de Sugar? Então a gente manda pra galera, primeiro videoclipe da noite é o pessoal do Sugar. Manifesto MTV abrindo as portas para as bandas nacionais. A gente está no Rio de Janeiro agora e visita o pessoal da banda Pelvis. São grandes figuras e a gente tem que tirar o chapéu para qualquer banda que grave o disco em casa, chamando todos os convidados. O disco é cheio de convidados, chamando esses caras em casa e mais, gravar um videoclipe no seu quarto de madrugada, depois de sair da faculdade, tomou uma cervejinha na faculdade, chegou em casa e gravou um videoclipe. Não é muita gente que faz isso e Peter Greenaway's Surf, o disco de estreia da banda carioca Pelvis, é um daqueles obrigatórios na sua coleção.
Continuando o My MTV, a gente vai cruzar agora com o pessoal do Massive Attack, banda queridíssima de muitos apresentadores aqui da casa. Por exemplo, um dos shows da banda aqui no Brasil, assisti com o Rodrigo Brandão, meu camarada, na cara do gol, debaixo do 3D, e foi demais. A gente vai de Massive Attack, depois a gente cruza com o Mark Lanegan, os irmãos Conner, uma das grandes bandas de Seattle, que não era exatamente de Seattle. Na sequência do Massive Attack vem Screaming Trees. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final do My MTV. Eu sou o Fábio Massari, me despeço aqui, uma saudação a todos, e me despeço em grande estilo com um dos grandes momentos dos acústicos, de todos os acústicos, de todas as MTVs do planeta. Acústico do Nirvana, Kurt Cobain chama os irmãos Kirkwood, isso, Chris e Kurt Kirkwood do Meat Puppets, para interpretarem juntos Lake of Fire, versão de arrepiar, assim como estou agora nessa despedida do My MTV com Fábio Massari. Foi uma satisfação. Logo mais tem mais. Até. O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. Olá, boas senhoras e senhores, eu sou o Fábio Massari, esse é o My MTV. Nesse programa a gente conversa um pouco sobre a minha história, ou eu conto algumas historinhas sobre a minha passagem de 12 anos pela Music Television brasileira e, claro, a melhor seleção videoclípica da praça. Não sai daí. Olá. Oi. 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 Oi, Brasil. Oi. Na verdade, o lance das entrevistas, quer dizer, desde antes de começar a trabalhar no meio, digamos assim, desde antes do rádio, da TV, é claro que eu já vislumbrava mais ou menos um caminho no jornalismo musical, essencialmente. E a entrevista sempre foi algo que me interessou, né? Então eu fiz muitas desde o começo da minha atividade profissional, muito positivas em todas elas, né? É claro que dá para destacar grandes entrevistas, invariavelmente as bandas grandes ganham um certo destaque, é inevitável, Rolling Stones, esse tipo de coisa. Mas até pensando assim no volume de figuras, né, com as quais eu cruzei, fica complicado, dá pra gente ficar horas aqui falando. Tem 2 vezes Beastie Boys, tem R.E.M., tem, enfim, U2 algumas vezes. Well, let's talk about MTV. I mean, are you in touch with MTV or this powerful sort of thing that it's misplaced? No, I'm very thankful to tell you that this is the first time I've been affiliated with MTV. That's right. Anywhere. Blues has been kind of locked up in the back room so far as exposure to MTV, and now we get a little more television, national television in America. And when I come here, I've been treated very well here, and to live it over again, I wouldn't change it for nothing in the world. And I love coming here to play, and the way I've been treated here, I feel like I'm at home. There's this big discussion about the power of MTV, that MTV has power to sort of create bands, and maybe a band that has never recorded before can sell 6 million records in a year. What do you think about that? Do you think that it can be dangerous for a band to have this sudden exposure, this big exposure? You can... I got a lot of friends. This is MTV, but you can say, I mean... I got a lot of friends, you know, but speaking from self-experience, I came up the hard way. And I think I know how to appreciate something more than I would have if it had happened to me overnight. Because I think nowadays a young person can come up and MTV got him, and yesterday he was, like I said earlier, raining in his face in his family's house. And all as you mentioned, playing live. Right. And all of a sudden he's asking, who am I? I got all of this and I don't know what to do with it. How did I come by this overnight? And it have a tendency to take an effect on some people. But I think if you take your time and do whatever you do and come the way I come, you will say, wow, I finally got it. And I'm going to hold this for a while and appreciate it for a while, because
nothing lasts forever. Definitely not. Yeah. Every day, 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 every day. You see me wearing it. That's you I hate Desde o começo do rádio e desde o começo aqui na MTV, sempre foi uma coisa que eu fui atrás, não fiz obviamente todas, mas acabei, enfim, fazendo um volume interessante de entrevistas e, putz, eu não sei nem por onde começar, assim, porque dá pra gente fazer, né, dá pra gente atacar essas células de entrevistas de várias maneiras, né, todas elas têm a sua importância, né, do Atari Teenage Riot ao ZZ Top, do Itamar Assunção à Nação Zumbi. Você tem abecedários possíveis aí de figuras muito interessantes com as quais eu cruzei ao longo da minha trajetória profissional, mas paralelamente a isso na minha trajetória de fã, né? Eu de alguma maneira também nunca deixei de ser. Acho que soube separar bem as atividades, mas ao mesmo tempo a gente que começa nessa do rock, dos discos, do som, a gente começa porque a gente é fã dessas figuras. E ter tido a possibilidade de cruzar com, sei lá, do Buddy Guy, Malcolm McLaren, que foram algumas das primeiras grandes que eu fiz, até, enfim, Page Plant algumas vezes, Rolling Stones, U2, que são as grandes, mas passando pelas maluquices, né, enfim, aquelas bandas lá do Z, né, se é que é possível, das bandas que a gente descobriu em festivais, então eu consigo detectar coisas